A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo, ela nos fortalece. Ouça agora a palavra do dia com o pastor Cauê Ribeiro. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a comunhão do nosso doce, divino e lindo Espírito Santo esteja neste dia te guardando, te protegendo, te livrando de todos os males. Eu me chamo pastor Cauê Ribeiro e trago para você a palavra do dia. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, sou grata a Deus por você estar aqui. Já vai deixando o seu gostei, seu like, compartilhando. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, inscreve-se e ativa o sininho em todas as notificações para você não perder nenhuma palavra do dia. Amados, hoje nós temos uma palavra de alerta para nossas vidas, né? Uma palavra de conserto para nossas vidas. Amém? De aprendizado, de exortação e de vigilância. Amém? E estamos vivendo em um tempo em que precisamos ser cautelosos e cuidadosos. Assim como Jesus disse, vigiai e orai, para não entrares em tentação. Amados, a palavra de hoje está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Repetir novamente, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Desde pequeno, eu aprendi duas coisas. Para Deus, não existe pecadinho e nem pecadão. Diante de Deus, tudo é pecado. Não é verdade? Então, no vocabulário de Deus, pecado é pecado, mentira é mentira, desobediência é desobediência, transgressão é transgressão, né? Então, não existe pecado, pecadinho ou pecadão. E que não são os 10 mandamentos que não adiantam. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu aprendi também que quando Jesus falou, ele resumiu os 2 mandamentos em um só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu aprendi nisso aí, com essas palavras de Jesus, que quando a gente ama o próximo, faz aquilo que é certo aos olhos de Deus, nós estamos praticando todos os outros mandamentos, tá certo? E quando a gente deixa de amar, nós estamos desobedecendo todos aqueles mandamentos, tá certo? Então, não existe na história da palavra de Deus, né, Deus passando a mão na cabeça de ninguém que errou, tá? Essa palavra de hoje é para nos alertar, tá bom? Ah, Deus é amor, é amor. Ah, Deus cura, cura, liberta, liberta. Mas o que separa o homem de Deus é o pecado, é a prática do pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece a prática do pecado, né? Aí então, você não se agrada quando o teu filho te desobedece. Você se agrada? Você fica feliz quando o teu filho faz algo de errado que te entristece? Não. Então, assim é Deus. Ele fica triste com a nossa desobediência. Deus, ele fica triste com a nossa falta de respeito com ele. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o que Deus tem. Vamos ver o que Deus está falando conosco. Preste atenção. Preste atenção. Então, nesse sentido, aprendi que seja pecado o que for, ele terá suas consequências, afetando diretamente o nosso relacionamento com Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Exatamente, né? As vossas iniquidades, o pecado, faz separação entre nós e Deus, né?
e afetando também o nosso relacionamento com as pessoas com o nosso convívio. Por isso, a necessidade de ampliarmos a nossa compreensão daquilo que realmente seja pecado. Caso contrário, ficaremos limitados à obediência de alguns pontos da palavra de Deus e cometeremos transgressões, julgando ser elas pequenas ou até mesmo não ofensivas a Deus. Exemplo: eu posso não matar alguém, mas posso odiá-la em meu coração. Isso é pecado. Da mesma forma, pois está escrito: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nem homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1ª Epístola de João 3,15. Eu posso dizer uma mentirinha e achar que não há mal algum, mas o pai da mentira é o maligno. João 8,44. Muitas das vezes não compreendemos o porquê de não experimentarmos um fluir maior e um mover do Espírito Santo de Deus em nós. Esquecemos que, desobedecendo a palavra de Deus, perdemos a comunhão com Ele. Pecado gera morte. Pecado nos paralisa, pecado nos adoece, pecado nos impede de viver a plenitude de Deus. Não podemos fazer pequenas concessões, cometermos pequenas transgressões, pois todas elas gerarão morte espiritual, nos impedindo de viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Então, bora lá viver em santidade e experimentar uma vida cheia do fluir do Espírito Santo de Deus? Reflita, meu amado. Quando Deus me trouxe essa palavra ao meu coração para trazer neste dia para nossas vidas, eu pude perceber algo e se confirmar a cada dia. Aleluia! Para Deus não tem distinção de pecado. Foi os exemplos que a gente citou aqui. Então, que Deus possa nos abençoar e vamos resistir às tentações, ao pecado e viver em santidade. Procurar viver em santidade. Procurar fazer aquilo que é reto e que agrada a Deus. O que importa é agradar a Deus. O que importa é fazer a vontade de Deus. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pessoas com práticas pecaminosas. Amém? Então, reflita, vamos refletir. Por isso que eu disse no início, esta palavra de hoje é uma palavra de reflexão. Onde estamos errando? Aonde estamos falhando? É por isso que muitas das vezes não recebemos maiores bênçãos de Deus e não experimentamos o fluir maior de Deus em nossas vidas por causa das pequenas coisas em nossas vidas. Então é tempo de conserto. É tempo de olhar para nós mesmos e julgar a nós mesmos e nos policiarmos a nós mesmos para que a gente possa ter o direito da vida eterna. Porque o próprio Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele diz: afastai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, o pecado. Então, vamos ter cuidado. Vamos analisar a nossa vida como está e vamos nos consertar diante de Deus. Pecado é pecado, mentira é mentira. Não existe distinção, nem pecadinho, nem pecadão diante de Deus. Tudo é pecado. O que vai contra a vontade de Deus, contra as regras de Deus, contra a Bíblia Sagrada, é pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, neste dia de bênção, neste dia de vitória. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que está nos ouvindo, Pai. Que esta palavra venha trazer consolo e também despertamento espiritual para cada um de nós. Pai, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não errar. Nos ajuda, Senhor, a nos dar o alerta, Senhor, quando estivermos prestes a fazer algo que não condiz com a Tua palavra, que vai manchar a nossa santidade, que vai manchar a nossa comunhão contigo. Que o Espírito Santo nos revele e nos mostre, antes que a gente possa errar. Pai, não retire de nós o Teu Espírito, não afaste de nós a Tua presença. O que seríamos sem comunhão contigo? Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Pai, eu quero declarar um dia de bênção na vida de cada um. Eu quero declarar um dia de vitória, um dia de provisão. Eu quero declarar um dia de segurança, portas abertas. Mas, Deus, eu quero abençoar todos que deixaram seu comentário. Missionário Davi, irmã Ireide, Raquel, Dadson, Daniel. Eu abençoo esta família, abençoo a vida do missionário Davi, sua esposa, seus filhos. Eu declaro a bênção de Deus, um dia de bênção na vida deles. Abençoo também o pastor Marcelo Batista, abençoo o dia da irmã Marilene Silva, abençoo o dia do irmão Iranildo, abençoo o dia do irmão Sáteles,
Abençoo e declaro um dia de bênção sobre a vida da irmã Adriana Souza e seu esposo Antônio Josué. Eu abençoo o dia da missionária Marli Mesquita, minha esposa. Eu declaro um dia de bênção sobre a vida da irmã Leide, canal DNA de Deus. Eu declaro um dia de bênção sobre a vida da pastora Maria Ribeiro. Eu declaro um dia de bênção sobre a vida do irmão Clerismar Gomes. Eu declaro um dia de bênção sobre a vida, Senhor, da Flecha na Mão do Valente, a irmã Socorro. Eu declaro um dia de bênção, de projetos realizados, concretizados, sonho concretizado na vida da irmã Beth, na vida da irmã Maria Moreira, na vida, Senhor, de Dona Josefa Santana, na vida, Senhor, da irmã Yara Santana Oficial. Eu declaro um dia de bênção, Senhor, na vida, Senhor, do apóstolo César Augusto e sua família. Eu declaro a bênção de Deus, um dia abençoado sobre o casal cristão, irmã Eliel e irmã Paulo, o profeta Samuel. Eu declaro um dia de bênção, meu Pai, sobre a nossa nação. Eu declaro um dia de bênção e de vitória, Senhor, sobre a vida, Senhor, da irmã Maria Moreira, sobre a vida, Senhor, da irmã Francisca, em Canto da Frantube, sobre o irmão Miqueias, sobre o irmão Marcelo, sobre todos aqueles que têm deixado o seu comentário. Minha tia Terezinha, eu declaro um dia de bênção sobre minha tia, minha família, sobre todos aqueles que têm nos acompanhado. Aqueles que têm deixado seu comentário, que não têm deixado, eu declaro um dia de bênção e sobre todos esses inscritos eu o abençoo em nome de Jesus. Amém? Usem bem as palavras, porque as suas palavras contêm muito poder. Amém? Deus abençoe.